Eu tenho aqui uma questão muito interessante. A primeira questão, a questão 1. Ela é uma questão mais ligada à área da física, né, dentro das ciências, mas da física. E ela diz assim: no sistema de transmissão analógico de televisão no Brasil, cada canal ocupa uma faixa de 6 MHz. O quadro mostra as faixas de frequências utilizadas por alguns canais. Então, só com essas informações que nós temos ali, nós já percebemos que se trata de canal de televisão, né, um sistema analógico, aquele sistema de transmissão, né, de imagens e de som analógico, como se tinha até pouco tempo atrás. Está dizendo aqui que cada faixa de transmissão ocupa 6 MHz, né? Megahertz é uma medida de frequência, que quer dizer que é alguma contagem de alguma coisa por segundo, né? 1 MHz, uma contagem por segundo. Tá? Pode ser volt por segundo, ampere por segundo, volt se for tensão, ampere se for corrente, mas o importante aqui é que é alguma contagem por segundo. Quanto maior a frequência, maior a velocidade com que essa alguma coisa ocorre, né? No caso aqui nós estamos pensando em ondas. Então a gente pode colocar assim grosseiramente que quanto maior a frequência, maior a taxa com que as ondas se propagam, ok? Ele falou de uma tabelinha e aí ele diz assim: o canal 2 tem faixa de frequência de 54 a 60 MHz, canal 6 de 82 a 88 e assim por diante, canal 7 de 174 a 180 MHz, até o canal 12 que tem 204 a 210 MHz. Então a gente repara que o canal 2 e o canal 6 são os canais com a menor frequência, com menores frequências, e vai crescendo até o canal 12. Depois a mesma pergunta diz assim, o complemento da questão: em uma casa situada num vale ao pé das montanhas, os canais 2 e 6 apresentam apresentam melhores imagens, porque as ondas desses canais. Por que será que os canais 2 e 6 têm melhor imagem, né? Apresentam um desempenho melhor na transmissão do sinal? Se a gente olhar na tabelinha de novo, nós vamos entender que os canais 2 e 6 são os que têm as menores frequências. Então nós estamos entendendo que nessa situação em que nós temos aí montanhas, né? Então imagina um sinal, né? Um sinal, ondas indo em direção às montanhas e passando por uma fenda entre montanhas. Nós poderíamos imaginar dois prédios também, né? E está dizendo aqui que os sinais de baixa frequência são melhores. E aí ele dá as alternativas. A. Tem maior facilidade de entrar em ressonância com as montanhas. B. São polarizadas quando interagem com as montanhas. C. Tem maior capacidade de contornar as montanhas. D. São amplificadas pelas reflexões das montanhas. Eu representei aqui as duas montanhas, as ondas chegando, né, um sinal analógico chegando aqui, passando por entre as duas montanhas. Então, na realidade, essas ondas elas vão bater aqui, né, nas montanhas, então tem obstáculo, então as ondas batem aqui na face frontal, mas vai ter interação dentro da fenda também, até o final aqui, né, quer dizer, passa por dentro das montanhas até sair aqui o sinal, né? Então, pensando na questão, quanto maior a frequência, maior a velocidade de propagação. No enunciado, nós estamos de olho aqui nas menores frequências do canal 2 e 6, com essas duas faixas de frequência. Então, o que acontece? Chega propagando numa determinada frequência, numa determinada velocidade, tem aqui as montanhas como obstáculo, passa pela fenda entre as montanhas, a saída aqui do sinal, né? Já agora aqui com outro comportamento, né? Esse espalhamento aqui se chama difração. E qual é a relação, então? A pergunta que a gente deve fazer é: qual é a relação entre a velocidade de propagação
e a difração. A outra pergunta é: qual é a relação desse espalhamento, desse comportamento com a melhoria do sinal? Então, estou imaginando que as casas estejam aqui após, né, os obstáculos. Aqui passou o sinal, passou pelas montanhas, houve esse espalhamento. Como é que ele vai, né, melhorar aqui? Como é que ele vai ter interferência no sinal que vai chegar para as casas? Eu estou vendo aqui que há algumas casas que estão aqui, digamos, cobertas, né, pelo sinal. Mas essas duas aqui, por exemplo, parece que estão fora, né, da cobertura. Essa aqui está bem na fronteira, enfim. Será que isso tem relação? Vamos pensar um pouco. Vamos seguir aqui com o exercício. Para que a gente tenha ainda uma visão mais ampliada, para que a gente entenda o que ocorre ainda de maneira ainda melhor, eu vou passar para vocês um vídeo que é da Open University, né, aberturas e difração, né, o tema, explorando os movimentos das ondas. E aqui eu tenho o título original em inglês, é da Open University, e vocês podem acessar digitando esse título lá no YouTube, se preferirem, para verem o vídeo inteiro. Só para que a gente se prepare melhor para ele, olha que interessante aqui. O que vai acontecer é que ele vai, através de um experimento ali que tem aberturas, né? Então uma fenda como se fossem as montanhas, e ele faz circular por aqui água, né? Então tem uma fonte de água aqui para trás, né? Uma bomba que vai empurrando a água para frente, simulando aí esse movimento ondulatório, né? E essas ondas de água vão passar pela fenda e vão sofrer a difração, fazendo com que haja então, né, esse espalhamento aqui, né, invertido, né? E aí foi feita uma marcação com essas duas linhas para a gente ver aí como é que ficou, né, o espalhamento, qual é a amplitude, né, essa largura aqui do espalhamento. Então o que vocês vão notar é que num primeiro momento a frequência vai estar um pouquinho alta, e aí nós vamos ver que tem esse espalhamento. Depois ele vai diminuir a frequência, né? Ou seja, essa velocidade de propagação aqui ele vai diminuir, e aí eu peço que vocês observem o que acontece com a largura aqui do espalhamento, né? E depois ele vai aumentar a velocidade de novo, e vocês continuem observando essa largura aí da difração, ok? Vamos lá, vou clicar aqui, vou dar ok e vamos ver. Olha só que legal, né? Então olha só, ele vai estar diminuindo a velocidade. Olha o que aconteceu com o espalhamento. Nós observamos que há mais difração com a velocidade menor. Depois ele vai aumentar a velocidade. Olha só, ele aumentou a velocidade. E reparem que o espalhamento está diminuindo de novo, né? Muito bacana. Muito bom. Com base nesses conhecimentos, vamos dar uma olhada nas alternativas da questão. Alternativa A: tem maior facilidade de entrar em ressonância com as montanhas? Ressonância é quando você tem interação de ondas que de alguma forma vão se alimentar e ter realmente uma interação, né? Então imagine ondas cujos picos coincidem em um dado momento, e ali de repente podendo ter uma ampliação ou mesmo, né, no caso ali uma atenuação das ondas, mas esse efeito não é importante, até porque as montanhas em princípio não produzem vibração suficiente para que a gente entenda que elas têm algum significado para promover a ressonância com as ondas que estão chegando ali da fonte principal. Vou descartar a alternativa A. A alternativa B: são polarizadas quando interagem com as montanhas? É bom entender o que é polarização. Imagine uma frente de ondas, podendo ser, por exemplo, até a luz, e que pode vir ali em diferentes direções, e aí você colima, né? Você polariza ali
aquela onda que vem em várias direções e consegue na saída produzir uma só. Ela também usa a fenda, mas a ideia aqui não é que você realmente consiga fazer uma polarização de luz ou de ondas que tem, aliás, usos gigantescos na tecnologia, até na biologia e em várias outras áreas. Mas não tem a menor relação com melhorar o sinal ali depois das montanhas. Alternativa C, tem maior capacidade de contornar as montanhas? Essa é muito interessante, essa alternativa aqui. Vamos relembrar. Passou ali o sinal, passou pela fenda, com menores frequências, e aí nós vimos no vídeo, na explicação, que ela realmente consegue abrir ali, fazer mais difração, né? Amplia ali aquele leque e acaba realmente contornando melhor a montanha e abrindo mais para cobrir, né, mais casas. Então vocês viram que com aquele leque maior, né, você consegue atingir mais casas e aí fica toda a área coberta. Eu vou de alternativa C. Mas vamos analisar a alternativa D. São amplificadas pelas reflexões das montanhas. As ondas batendo nas montanhas, em princípio, não há um elemento repetidor ali, um elemento que amplie as ondas. Não, em princípio, as montanhas não são elemento ativo, né? Para as ondas, elas vão provocar difração, mas elas não vão promover a ampliação do sinal. Existe, inclusive, um recurso de tecnologia da informação e telecomunicações que se chama repetidor, que amplia realmente o sinal. Isso é muito interessante porque depois, em comprimento, em distância, ele consegue melhorar o alcance, né? Então eu vou ficar com a alternativa C, tem maior capacidade de contornar montanhas. Beleza? Força total, parabéns para nós todos e vamos junto para a segunda questão. Valeu, bora!